Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de vídeos sobre o MarkEdit. Nesse vídeo eu vou falar um pouco para vocês sobre algumas das funcionalidades do MarkEdit para edição em lote do conteúdo de registros Mark. São essas funcionalidades que a gente encontra aqui dentro do editor Mark, no menu Ferramentas e aqui no final, nessa seção. Nós vamos abordar as 6 principais funcionalidades que existem nesse menu. Tá? Então, só para retomar, esse é o editor Mark, é basicamente um bloco de notas onde a gente realiza edições dentro dos registros Mark, né? Nós abrimos o registro Mark aqui. Aqui eu abri um arquivo .mrk, então era um arquivo MRC que eu transformei no formato do MarkEdit para poder trabalhar ele dentro do editor Mark. Esses registros que eu estou utilizando para mostrar para vocês são registros que foram coletados de repositórios institucionais por meio do protocolo AIPMH. E essa coleta também pode ser realizada aqui no MarkEdit por meio dessa funcionalidade de coleta a partir do AI. Como esses registros foram coletados do repositórios por meio desse protocolo, eles vieram no formato Dublin Core e foram convertidos para Mark pelo próprio MarkEdit. Com isso, como não foram catalogações criadas no formato Mark, esses registros têm vários problemas, digamos assim. Então, estão faltando alguns campos, tem informações que estão em campos errados, tem informação que deveria estar dividida em subcampos, mas está dentro de um subcampo. Então, usando esses registros com esses problemas que eu vou mostrar essas funcionalidades para vocês. Para facilitar a demonstração, eu já fiz um diagnóstico prévio desse arquivo para saber o que a gente precisa fazer para ajustar esses registros. Lembrando, como eu mostrei no vídeo anterior, existem algumas funcionalidades do MarkEdit que podem auxiliar nesse diagnóstico. Uma dessas funcionalidades está aqui no menu Relatório, a contagem de campo. Por meio dessa funcionalidade, o MarkEdit vai listar para vocês todos os campos e subcampos que existem nesse arquivo, nesses registros Mark, e a partir dessa verificação você já pode identificar o que precisa ser alterado ou não aqui no teu arquivo. Então, no meu caso aqui, pelo diagnóstico eu já verifico, não existe o campo 003, que é o campo com o código da instituição, existe esse campo 042, que eu não vou utilizar, não desejo. Existem campos 690, mas não existe o campo 650. Existe o campo 787, que está com a série, mas não existe o campo 490. Então, por meio desse diagnóstico, dessa funcionalidade e dessa outra funcionalidade que está aqui no menu Arquivo, de selecionar registros para edição, em que a gente coloca o campo aqui e clica em Importar, que eu também mostrei no vídeo anterior. Então, por meio dessas funcionalidades, eu fiz esse diagnóstico. Então, são 13 modificações em lote que precisam ser feitas para adequar esses registros. Então, vamos começar agora a realizar essas modificações para eu mostrar para vocês as funcionalidades que o MarkEdit traz para a gente. Então, vamos começar, pessoal, aqui pelo menu, então, Ferramentas. E a primeira função que a gente vai ver, a primeira funcionalidade é essa de adicionar ou remover campo, adicionar ou deletar campo. Para mostrar essas funções, eu separei aqui duas atividades que a gente precisa executar. Então, a primeira atividade é incluir um campo 003 com o código da instituição. Aqui eu vou usar como exemplo a sigla minhas iniciais, mas obviamente que no dia a dia vocês vão usar o código Mark da instituição de vocês. Então, como é que a gente utiliza essa funcionalidade? Aqui no primeiro campo, a gente vai informar o campo que a gente deseja incluir ou remover dos registros. Então, aqui no caso eu quero incluir o campo 003. E aqui quais são os dados que eu quero que sejam incluídos nesse campo. Que no caso, como é um campo de controle, aqueles campos iniciais, eu não tenho subcampo. Então, eu vou inserir diretamente o dado, aqui no caso, as iniciais do meu nome. E aí basta eu clicar aqui em adicionar campo, que ele automaticamente vai incluir esse campo em todos os registros Mark. Dou OK aqui, ele já diz a quantidade de campos que foram acrescentados, que no caso 875, que é a quantidade que eu tenho nesse arquivo. E já posso visualizar aqui, que já está aparecendo o campo 003 com as minhas iniciais. Aqui também a gente usa para remover um campo. Então, por exemplo, eu quero eliminar o campo 042, que é a segunda ação que eu anotei aqui. Então, eu digito aqui campo 042, vou deixar em branco, porque eu não quero incluir nada, eu quero simplesmente eliminar o campo, e clico aqui em deletar campo. Aí ele vai remover
875 ocorrências desse campo que estava presente aqui no meu arquivo. Tá? Então, esse é o funcionamento básico dessa funcionalidade. Percebam que ele tem várias outras opções aqui, gerais, opções relativas à inclusão ou exclusão dos campos, que vocês podem testar com calma para conhecer um pouco melhor, tá bom? Vou fechar essa janelinha aqui para salvar o meu arquivo. Vou salvar aqui nesse botão mesmo, para ele salvar como MRK. E eu já sugiro para vocês que vocês sempre vão salvando as alterações conforme vocês fizerem, porque caso vocês queiram desistir de uma alteração, fez uma alteração que deu errado, só vocês fecharem o arquivo e não salva a última alteração que foi feita. É uma forma de você não perder todas as alterações anteriores que foram realizadas, tá bom? Então, seguindo agora para a próxima funcionalidade que o MarkEdit oferece para a gente. Aqui ele traz essa construção de novo campo, mas é um pouco complicado, a gente vai pular, a gente vai direto para essa funcionalidade de copiar campos. Então aqui ele vai permitir que eu copie o conteúdo de um campo para outro ou mova o conteúdo de um campo para outro com base em um critério ou não. Tá? Então, pelo meu diagnóstico, eu verifiquei o quê? Que é necessário mover o campo 787, o conteúdo do campo 787 para o campo 490. Então, como é que eu vou executar isso? O campo fonte é o 787 e o campo de destino é o 490. Se eu fizer assim e clicar em copiar, ele vai simplesmente copiar. Então, o meu registro que tem aqui, por exemplo, o 787, ele vai passar a ficar com o 490 e com o 787. Mas eu quero que ele mova, eu não quero que ele só copie. Então, eu vou marcar essa opção aqui de deletar o campo fonte. Então, ele vai copiar o conteúdo do 787 para o 490 e vai excluir o 787. Basta que eu clique aqui em copiar. E pronto, ele vai dizer para mim que 249 modificações foram realizadas. Tá? Vou fechar essa janela aqui só para a gente verificar se essa ação realmente aconteceu. Vou salvar o meu arquivo e vou vir aqui no menu Arquivo, selecionar Registros para edição e vou verificar. Então o campo 787, deixa eu ver se tem algum. Ó, percebam que não tem nenhuma ocorrência desse campo, né? Quando eu venho nessa funcionalidade e marco aqui o código do campo e ele me diz que o campo não foi encontrado, significa que não existe no registro. E agora vamos ver o 490. Ó, aí eu já tenho aqui a informação sobre as coleções e as séries que antes estavam lá no 787. Então essa alteração também deu certo. A próxima alteração que a gente vai fazer também com essa mesma funcionalidade de copiar campo é interessante, porque ela vai permitir que a gente mova a quantidade de páginas que está sendo colocada erroneamente lá no campo 520 para o campo 300. Só que agora, pessoal, perceba que a gente tem um complicador. Por quê? Porque o campo 520 ele está sendo utilizado também para outras coisas. Então eu não posso simplesmente dizer para o MarkEdit, olha, pegue o 520 e mova para o 300. Por quê? Porque eu verifiquei que em alguns dos meus registros, deixa eu ver se a gente consegue encontrar um exemplo aqui um exemplo fácil aqui. Eu verifiquei que em alguns registros o 520 está sendo utilizado com a quantidade de páginas. Esse aqui, por exemplo. Então, tem o campo 520 marcando 39 páginas e o campo 520 trazendo o resumo da obra. Se eu disser simplesmente para o MarkEdit, olha, mova o 520 para o 300, eu vou ter vários campos 300 com o resumo. Então, vai ficar errado. Não vai resolver muito o meu problema. Eu vou corrigir de uma parte, mas vou errar da outra. Então, o que eu preciso fazer nesse caso? Nesse caso, eu preciso especificar uma coisa para que o MarkEdit busque dentro desse campo. Então, o que eu vou colocar para ele? Olha, vai lá no campo 520, se você encontrar espaço P, ponto, que é a abreviatura de página, eu quero que você mova o 520 para o campo 300. E aí apague também aquele 520 que foi movido. Vou clicar aqui, então para ele deletar, vou clicar em copiar. Ele já diz para mim, ó, foram feitas 158 modificações. E eu já consigo verificar aqui, ó, que naquele meu registro, a indicação de páginas foi movida para o campo 300 e eu não tenho mais ela no campo 520. Porém, o meu campo 520 com o resumo continua aqui, tá bom?
Então é um jeito de eu colocar um parâmetro para fazer uma modificação. A mesma coisa, pessoal, eu vou executar com o campo 500, que está contendo o ISBN. Porque eu também verifiquei que nesses meus registros existem alguns casos em que o ISBN está vindo lá no campo 500. Aqui, por exemplo, ó, tem o campo 500 e tem o ISBN. Então, se eu colocar aqui 500, mover para o campo 020, que é o campo do ISBN, ele vai mover todos os meus 500. Mas eu tenho 500 também que está sendo utilizado com a referência. Eu quero mover somente aqueles 500 que tem o ISBN. Então, o que eu vou dizer para ele? Olha, vai lá no campo 500. Se você achar 978, por que 978? Porque 978 é o prefixo ali que vai iniciar os ISBN 13, que eu já verifiquei anteriormente aqui, que é a maioria que eu tenho no meu arquivo, nos meus registros. Então, se ele encontrar um campo 500 que tenha 978, ele vai mover esse campo 500 lá para o campo 020. Vou clicar aqui em copiar. 541 modificações foram realizadas e eu já posso verificar aqui, ó, que agora eu tenho o campo 020 com o ISBN que antes estava lá no campo 500. Aquele campo 500 que estava com a referência da obra continua aqui, ó. Então a mudança ocorreu exatamente como eu planejava. Vamos seguir aqui para a próxima alteração. Deixa eu localizar aqui um arquivo exemplificativo do que a gente vai realizar agora. Tá? Então percebam, pessoal, que aqui no meu arquivo eu também tenho um grande problema. Na verdade, um erro, né? Um erro grave. É esse arquivo, esse registro. Ele tem mais de um campo 100. Então eu tenho 3 campos 100. Então algo totalmente errado. Só que nesses 3 campos 100, o que está sendo informado? Está sendo informado que essas pessoas aqui são contribuidores, não são autores. Então eles deveriam estar, na verdade, lá no campo 700. Então eu vou usar essa mesma funcionalidade para modificar, para mover todos esses pontos de acesso aqui que estão erroneamente no campo 100 lá para o campo 700. Só que se eu colocar para ele simplesmente, ó, mova tudo que está no 100 para o 700, pode ser que eu tenha algum autor em outro registro que está já no 100 e não deve ser movido para o 700. Então a modificação vai prejudicar esse outro registro. Então, novamente, eu tenho que colocar um parâmetro aqui para o MarkEdit verificar para mim. Então, ó, se você encontrou um campo 100 que tem a palavra contributor, eu quero que você mova lá para o campo 700. Vou clicar aqui em copiar. Ok, e ele já trouxe aqui para mim, ó. Aqueles 3 pontos de acesso que antes estavam no campo 100 agora estão no campo 700 e continuam aqui com a informação de contribuidores. Tá bom? Próxima funcionalidade que o MarkEdit traz para a gente, pessoal, é a funcionalidade de editar campos. Tá? Que a gente vai modificar o conteúdo que está dentro de um determinado campo. Então, vamos clicar aqui em Edit Fields. Aqui a gente vai informar qual campo a gente quer modificar, que informação a gente quer modificar e qual vai ser a modificação realizada. Então, aqui, por exemplo, eu verifiquei, ó, que embora agora eu já tenho os ISBNs no campo 20, eu verificando aqui pelo meu relatório, por essa listagem aqui a partir do campo 020, ó, coloco aqui 020, importar arquivo, vou verificar o quê? Que existem alguns ISBNs com espaço, outros ISBNs que estão com hífen, e eu quero deixar da forma padronizada, que é sem espaço e sem hífen. Então eu venho aqui, falo para o MarkEdit, olha, lá no campo 020, se você encontrar um hífen, você substitui por nada. E clico em processar. Que aí ele vai eliminar todos os hífens que ele encontrar lá no ISBN. Vai lá no campo 020, se você encontrar também um espaço, substitui por nada. Aí ele vai eliminar também todos os espaços. Eu não vou fazer essa do espaço, pessoal, por quê? Porque pelo meu diagnóstico aqui, ó, eu vou verificar o quê? Voltando aqui, campo 020. Eu vou verificar que existem alguns casos que tem a indicação de brochura, né? Então aquela informação de qualificação está junto com o ISBN. E se eu simplesmente remover esse espaço, essa informação vai ficar grudada. Então não vou optar por não fazer essa alteração de forma automática. Vai ser uma coisa que eu vou ter que corrigir, vou ter que verificar depois manualmente, tá bom? Tem como separar isso aqui no MarkEdit, jogar lá para o subcampo Q? Tem como fazer, mas para não ficar muito longo aqui o vídeo, a gente
eu deixo aqui para vocês explorarem essa funcionalidade depois. Então, seguindo aqui, ó, eu verifiquei também que no meu arquivo existem vários títulos que tem subtítulo, mas que o subtítulo está incluído dentro do subcampo A do campo 245, sendo que na verdade deveria estar lá no subcampo B. Como que eu posso fazer isso? Vai ser uma forma semelhante ao que eu faria lá com a informação de qualificação do ISBN. Então eu venho aqui no MarkEdit, Edit Field Data, né? Editar os dados do campo, e digo para ele, olha, se você lá no campo 245 encontrar um sinal de igual, não, desculpa, um sinal de 2 pontos, eu quero que você substitua esses 2 pontos pelo 2 pontos e o cifrão B. Por quê? Porque a partir dessa substituição, pessoal, ele vai criar um novo campo, um novo subcampo, tá? Não sei se ficou claro. Então, ele vai pegar essa informação aqui, ó, esses 2 pontos, e vai substituir por o cifrão B. Então, automaticamente, ele vai incluir o subcampo B no meu campo 245. Tá? Mas aí eu quero já fazer certinho, eu quero incluir também a pontuação, né? O espaçamento adequado antes do sinal de 2 pontos, porque vamos supor que eu esteja utilizando aqui o ACR. Então, eu vou vir aqui, ó. Então, o que ele vai fazer para mim? Ele vai verificar, olha, eu encontrei no campo 245 2 pontos e um espaço, e vou substituir por espaço, 2 pontos, cifrão e o B. Vamos clicar aqui em processar. Ok, aí aqui agora eu já tenho, ó, onde estava tudo junto, eu já tenho esse subtítulo separado no meu registro, tá bom? Se eu verificar outros casos, também deu certo, ó. É sempre bom, pessoal, aproveitando aqui, dá uma olhada. Finalizou a modificação em lote, dá uma olhada se deu tudo certo. Se não deu tudo certo, volta, tá bom? Tem aqui o menu editar, desfazer, que é para uma ação simples, quando você faz aqui, e o desfazer especial, que é quando você faz uma ação em lote, tá? Se deu errado, você vem aqui e desfaz, tá? Se deu errado, muito errado, várias coisas não dá mais para desfazer, aí você fecha o arquivo sem salvar e abre ele novamente. Seguindo aqui, pessoal, outra funcionalidade que a gente tem para edição em lote é de editar os indicadores. Tá? Então, o que eu verifiquei aqui no meu arquivo? Que no campo 856, o campo que tem URL, os indicadores estão errados. Era para ser 4 e 0 e todos estão como 4 e 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, no campo 856, onde tiver o indicador 4 e 1, eu quero que substitua por 4 e 0. Tá bom? Vou clicar aqui, substituir. E pronto, ele fez essa substituição para mim. Tá? Aqui também, pessoal, eu posso especificar o que ele vai encontrar dentro do campo. Tá? Porque às vezes a gente quer substituir uma informação do indicador somente se naquele determinado campo se tiver contido uma determinada informação. Assim como eu fiz aquele caso do 978 do ISBN, do P-ponto para páginas e tal. E aqui vocês podem utilizar também essa informação. Tá? Utilizar essa opção aqui se for o caso. Vou salvar o meu arquivo. Vamos seguir aqui. A próxima funcionalidade, pessoal, é essa de editar os dados de um subcampo. Vou clicar aqui. E aqui o que a gente tem? A gente tem a possibilidade de especificar exatamente onde é que o MarkEdit vai fazer a substituição para a gente. Tá? Porque nas anteriores, às vezes a gente ficava assim, olha, eu vou editar o campo inteiro. Então, ele pode ser que ele substituísse alguma coisa lá no subcampo A, lá no subcampo B, no C, etc. Agora não, eu posso especificar exatamente onde eu quero que ele faça a ação. Aqui que eu separei para a gente, ó, eu quero remover o subcampo Z lá do campo 856. Que está vindo essa nota aqui em inglês, eu não quero essa nota no meu registro, então eu quero excluir essa nota. Então eu vou colocar aqui, olha, campo 856, subcampo Z. Aqui, o que eu poderia fazer? Eu tenho duas opções, né? Eu poderia, vamos supor, substituir essa nota em inglês por uma nota em português apropriada para o meu catálogo. Então eu colocaria a nota aqui em inglês aqui nessa caixinha e a nota em português nessa outra caixinha e clicaria aqui em Replace, em substituir.
Mas eu não quero isso, eu quero eliminar o subcampo Z. Então eu vou deixar essas duas caixinhas em branco, vou marcar aqui deletar subcampo e vou clicar em remover. Ele pergunta se eu tenho certeza, sim, eu ok, e ele já mostra para mim, ó, que foi removido aquele subcampo Z do campo 856. Deixa eu salvar o arquivo. Essa funcionalidade, pessoal, é interessante para a gente traduzir algumas informações que estão nos campos e subcampos, né? Por exemplo, aqui, ó, as outras atividades que eu marquei para a gente fazer com essa funcionalidade. Então, eu verifiquei que existem alguns campos 100 e campos 700 em que a palavra autor está vindo em inglês lá no subcampo E. Então, eu quero substituir isso para português. Então, eu vou colocar, olha lá no campo 100, no subcampo E, pega a palavra autor, em inglês, né, com TH, e substituo por autor em português. Vou desmarcar essa opção, né, e vou clicar em Replace. Aí ele vai substituir para mim. Acho que não tem nenhum caso aqui próximo para a gente verificar, mas com o 700 vai ficar mais claro. Então, eu tenho aqui o 700 Contributor, em inglês, mas eu quero substituir por colaborador, em português. Então, venho aqui, campo 700, subcampo E, Contributor, substitua por colaborador. Replace. E ele fez a substituição para mim. Agora eu tenho aqui escrito colaborador, tá? Que era a outra atividade aqui que eu marquei, tá? E por fim, pessoal, a gente tem essa função aqui que ele faz a troca de um campo para outro com base em alguns critérios. Basicamente ele faz um pouco de tudo que as funções anteriores foram mostradas para vocês, tá? Mas ele tem um jeito diferente aí de trabalhar. Pode ser que ele seja útil, pode ser que não, mas aqui para exemplificar o funcionamento dele eu pensei na seguinte situação. Percebam aqui, ó, que nesse exemplo, o que eu tenho aqui no campo 690? Nesse registro eu não tenho o campo 650, eu só tenho os campos 690, que tem aqui os termos do assunto, os assuntos os pontos de acesso de assunto incluídos nesse registro. Porém, eu tenho o campo 690 que tem essa área do conhecimento padronizada aqui pelo CNPq, que é um jeito que às vezes aparece quando isso é usado no repositório. O que eu quero fazer aqui nesses meus registros? Eu quero que esses casos aqui ele seja movido para o 650, porém, nesse caso que tem a área do CNPq, eu quero que ele continue lá no 690. Então, como que eu posso fazer isso aqui? Nesse caso, eu vou combinar essa funcionalidade aqui com a funcionalidade de editar campos que a gente viu anteriormente. Não, desculpa, de copiar campos que a gente viu anteriormente. Então, o que eu vou fazer? Olha, primeiramente eu quero que o MarkEdit copie todos os 690, copie não, na verdade mova, né? Mova todos os 690 para os 650. E vou clicar aqui em deletar o campo de origem, campo fonte, né? Vou clicar aqui em copiar e vou verificar aqui. Pronto, deu certo. Olha, movimentou os 690 para os 650. Porém, agora eu quero que esse 650 que tenha a informação do CNPq volte a ser um 690. Então, agora eu vou vir aqui nessa última opção de troca de campos, né, o Swap Fields, e vou dizer para ele, olha, se tiver um 650, aí tem que ser bem detalhista aqui, senão às vezes ele não funciona, ou ele pega errado, tá? Então, se tiver um 650, que tem os indicadores em branco, que lá no subcampo A tenha CNPq, eu quero que você mova para um 690, também com os indicadores em branco, e também para o subcampo A. Vou clicar aqui em processar. Ok. E eu já vou verificar o que ele fez para mim, ó. Agora, os 650 foram mantidos aqui e o que tinha a informação do CNPq foi movido aqui para o campo 690, tá bom? Do jeitinho que eu queria. Pessoal, esses foram alguns exemplos de uso dessas funcionalidades, tá bom? Como eu disse aqui no primeiro de adicionar e deletar campo, existem outras funções adicionais aqui, outras configurações adicionais que vocês podem testar, que muitas vezes trazem bastante possibilidades para vocês, dependendo do caso de vocês.
O MarkEdit não é intuitivo, eu sei, às vezes demora para a gente entender o funcionamento aqui, ou a ordem de colocar as informações, a ordem de clicar nos botões, mas nada que a prática assim, e a curiosidade de vocês não vai conseguir desbravar com o tempo, tá bom? Para terminar essa série de vídeos sobre o MarkEdit, o que eu vou fazer agora para mostrar para vocês? Eu vou salvar esse arquivo modificado, vou salvar ele como um arquivo .mrc e vou comparar com o arquivo original, para a gente ter uma noção das mudanças. Comparar aqui dentro do próprio MarkEdit. Então, eu vou vir aqui, ó, arquivo, compilar arquivo mark, vou salvar aqui como registros editados. Vai ser um arquivo .mrc, né? Ele já trouxe aqui para mim. E vou clicar em salvar. Aqui na minha pasta eu já tenho, então, ó, os registros, o arquivo que eu estava editando, o arquivo original MRC e aqui o arquivo com os registros editados. Vou fechar aqui o editor Mark e vou agora lá naquela ferramenta de comparação, que é aqui em ferramentas, ferramentas de processamento e aqui Mark Compare. Aqui eu vou dizer quais arquivos eu quero comparar, então eu quero que compare o arquivo original que eu tinha, então os registros coletados .mrc, compare com os registros editados .mrc. E eu tenho que indicar onde que eu quero que ele salva o relatório dessa comparação. Eu vou chamar aqui de relatório, vou clicar em salvar, executar, né? Ele vai comparar todos os registros. Aí, no caso, ele vai comparar com base no número de controle. Então, é necessário que tenha uma informação para que ele identifique quais registros correspondem a quais. Pronto, ele já terminou de gerar o relatório. Vou abrir aqui o navegador e vou abrir esse relatório. Vou arrastar aqui para dentro do navegador. Dá um zoom para facilitar a visualização. Ele vai trazer para mim assim, pessoal. Ó, ele vai trazer registro por registro. Tudo fechadinho aqui, e aí clicando no registro ele abre para mim e mostra quais foram as diferenças. Então aqui, por exemplo, ó, quais campos foram acrescentados, ele vai trazer em verde, e quais campos foram removidos, ele vai trazer aqui em vermelho claro com a taxação, né, com o risquinho. Então eu consigo perceber bem onde foram realizadas as mudanças, né? Então aqui foi removido o subcampo Z, foi alterado o indicador. Aqui não tem mais o 787, que passou a ser um 490. Não tem mais o 500 com ISBN, nem o 520 com numeração de páginas, que foram movidos para esses outros lugares. Tá? Então, é uma ferramenta interessante também essa funcionalidade de comparação, para a gente ver como que a coisa evoluiu após as nossas modificações. Tá bom? Então, fica aqui um bônus, uma funcionalidade adicional do MarkEdit. Então é isso, pessoal. Encerramos aqui esses vídeos dessa série sobre o MarkEdit. Espero que tenham gostado, espero que tenham se sentido motivados para explorar um pouco mais as funcionalidades dessa ferramenta interessante, tá bom? Lembrando que aqui eu usei como exemplo os registros que eu coletei pelo OIPMH, mas vocês podem exportar os registros da biblioteca de vocês e gerar relatórios e verificar por meio do MarkEdit o que precisa ser modificado, o que pode ser melhorado aí no catálogo de vocês. Tá bom? Então, abraços e até a próxima.